Bom dia, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Como eu havia falado para os irmãos, nós vamos novamente compartilhar a palavra de Deus com os irmãos aqui. E o assunto que nós vamos falar hoje é sobre algumas denominações. Elas fazem uma distinção entre sagrado e secular, coisas de Deus e coisas do mundo. Então, elas vão classificar tudo aquilo que acontece dentro do sistema religioso como sendo sagrado, e tudo aquilo que acontece fora do sistema religioso sendo uma coisa secular, uma coisa profana, né? E por isso eles não vão em diversos lugares, porque aqueles lugares são considerados secular, são considerados como profano. E, e também, né, sobre que existe um templo, e aquele templo é um local santo, sagrado. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto à luz das Escrituras, né? Então, o que acontece? Diversas denominações, elas vão fazer essa distinção, e essa distinção ela vai acompanhar toda a vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que pertence a um determinado sistema religioso, eles não irão participar, por exemplo, eles não vão em um clube, eles não vão na praia, eles não vão num campo de futebol, porque esses lugares são considerados lugares profanos, lugares seculares, pelo sistema religioso, porque para eles o local sagrado, santo, é dentro do templo religioso. Então essas pessoas entendem que ser cristão, que ser crente, é estar na igreja aos domingos, é participar desse ciclo religioso, culto de oração, esses movimentos, as demais coisas são consideradas como coisas do mundo. Os irmãos estão compreendendo essa distinção? Mas quando você vai para as escrituras é clara em mostrar que não há essa distinção entre o sagrado e o secular. Por quê? Porque toda a nossa vida ela deve ser vivida para a glória de Deus. Nesse entendimento, o que acontece? As pessoas vivem a sua vida durante a semana e no domingo elas vão ao culto. E chegando lá no culto, o pregador vai pregar e geralmente esses pregadores sempre pregam aquilo que agrada as pessoas, e aquelas pessoas irão se comover, irão se emocionar, irão chorar, e elas irão entender que Deus está agradando da vossa vida, do que ela fez durante a semana. Por quê? Elas não compreendeu que a sua vida é um culto diário oferecido a Deus, que o verdadeiro culto é o que ele oferece no dia a dia, no seu dia diário, no seu trabalho, na escola, na onde ela está. Que toda a nossa vida, ela deve ser vivida para a glória de Deus. No trabalho, na escola, na faculdade, no nosso horário de lazer, descanso, no esporte, quando nós estamos praticando. Todos esses momentos devem ser vividos para a glória de Deus. Como Paulo fala lá em Coríntios, né? No capítulo 10, no verso 31, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não existe uma distinção, uma separação entre secular e sagrado. Toda a nossa vida, ela deve ser oferecida para a glória de Deus. E esse entendimento errado que muitas pessoas têm, ele vai impedir as pessoas de desfrutar daquilo que Deus criou, daquilo que Deus preparou. Por exemplo, uma praia. Deus criou todas as coisas ali, e esse sistema religioso, por não compreender o que Deus fez, eles vão impedir a pessoa de ir contemplar a beleza da criação de Deus. E esse pensamento, essa doutrina é uma doutrina católica, da cultura católica.
Então, hoje nós vamos ver aqui, biblicamente, alguns textos para que nós possamos entender melhor essa parte aí. Que não há essa separação, não há essa divisão entre sagrado e secular, entre coisas de Deus e coisas do mundo. Você vai ver que o sistema religioso ele faz essa separação até mesmo as pessoas. Por exemplo, como que é que o sistema religioso conhece que uma pessoa é uma pessoa de Deus? Por exemplo, eles vão uma pessoa na rua, um homem na rua. Se ele tiver de bermuda, o sistema religioso já classificou aquele homem como sendo uma pessoa do mundo. Se ele viu uma mulher de joia, de brinco, o sistema religioso já classificou aquela pessoa como sendo uma pessoa do mundo. Por quê? Porque aquela pessoa não segue aquilo que eles ensinam. Então aquelas pessoas são classificadas pelo sistema religioso como sendo pessoas do mundo, por não seguir aquilo que eles ensinam. Os irmãos estão compreendendo? Então aqui já há também aqui uma divisão, uma separação, porque essas pessoas do sistema religioso, eles vão viver de que forma? Eles vão se isolar entre a sua própria irmandade. Eles não vão ter amizade com as demais pessoas. Os irmãos estão compreendendo? Porque aquelas pessoas, para eles, são pessoas do mundo. Entendeu? São pessoas do mundo, que não fazem parte, não são como se diz, não são da sua mesma família, por não pertencer ao seu CNPJ, a sua religião. Diferente de Jesus, que andava entre os publicanos e pecadores, pregando o evangelho para que eles fossem salvos. Então esse entendimento vai também fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas não preguem o evangelho, porque eles viverão somente entre aqueles que fazem parte da sua denominação. Irmãos, estão vendo aí que esse entendimento ele vai seguir por toda a vida, por tudo aquilo que as pessoas vão fazer. Esse entendimento vai seguir. Então, o primeiro texto que eu queria abordar com os irmãos aqui, vamos ver aqui, Atos capítulo 17, no verso 24, o apóstolo Paulo falando que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o texto aqui é claro e mostrar para nós que não existe um local sagrado. Que Deus não habita em um prédio de tijolo. Que Deus não habita em uma construção de tijolo. Por quê? Porque nós, aqueles que nasceram de novo, eles são templos em que o Espírito Santo habita nessas pessoas. Como está escrito lá em Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20. Nós somos o templo que o Espírito Santo de Deus habita. Então Deus não habita em um templo, é um espaço quadrado. Os irmãos estão compreendendo? Lá na antiga aliança, Deus se manifestava no tabernáculo. Nova aliança, Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E ele falou para o seu discípulo: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito Consolador, e este vai testificar de mim. Foi o que ele falou lá em João 14. Os irmãos estão compreendendo? Então o Espírito Santo não habita em um templo de tijolo, em uma denominação, uma igreja, uma instituição religiosa. Ele habita dentro das pessoas que são templo e morada do Espírito Santo. Os irmãos estão compreendendo? O texto é bem claro e mostrar para nós. Tem aí Atos 17, no verso 24, tem Atos 7, no verso 48, o apóstolo Paulo falando, o Estevão falando para aquele povo religioso, os fariseus da sua época, e após ele falar isso, ele foi apedrejado. Os irmãos estão compreendendo? E diversas pessoas hoje têm esse mesmo entendimento. E por que hoje, irmãos, nós temos tantos evangélicos e tanto mau testemunho? Porque essas pessoas não compreenderam o evangelho, não houve nelas o quê? A transformação. Porque elas acham que ser cristão é estar nos domingos na igreja. Essas pessoas não foram transformadas, não foram regeneradas. O evangelho, ele muda todos os aspectos da nossa vida. Ele muda toda a pessoa. Ele muda essa pessoa completamente. Os irmãos estão entendendo? Então essa pessoa vai viver uma vida completa de entrega ao seu Senhor. Não somente lá no templo, não somente lá no prédio,
Irmãos, estão compreendendo? Então fica claro aqui nesse texto que Deus não habita em templos de tijolo. Deus habita dentro do ser humano. Aquele que nasceu de novo, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi selado. Como está escrito lá, o apóstolo Paulo fala em Efésios, aquele que crê em Jesus Cristo, ele é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nele. Então, Deus não habita no templo. Os irmãos estão compreendendo? Muitas pessoas, muitos líderes, você vai ver que eles têm um desconhecimento total da Escritura. Que eles têm aquele templo, aquele momento de culto, como sendo um lugar santo. Quantas vezes eles contam diversos testemunhos, contando que pessoas que tocavam seus instrumentos, que pregavam, e hoje não estão mais aqui, e que passam nas ruas e não têm a condição de entrar aqui dentro. Por quê? Aquele local para eles é um local santo. Aquele prédio, o prédio é um local santo. E como aquela pessoa que estava ali, vamos supor que aconteceu uma tragédia, aquela pessoa ela pecou, caiu no adultério. Então aquele local é um local de santos. E como aquela pessoa pecou, ele é um pecador. Então agora ele não tem mais direito de entrar entre os santos de Deus. Os irmãos estão compreendendo o falso ensino? Como aquele lugar é sagrado, aquela pessoa é um pecador, ele não pode mais fazer parte daquele grupo que é santo, que se considera como santos de Deus na terra. Então, e a gente já viu diversas histórias, né, testemunho de pessoas que virou mendigo, e saiu dali, virou mendigo, e coisas, diversos testemunhos terríveis. por esse falso entendimento, acreditando que aquele local, aquele prédio é um local santo, sagrado. Aqueles bancos que as pessoas sentam são considerados como santos, sagrados. Por quê? Porque eles não compreenderam a distinção entre antiga aliança e nova aliança. Antiga aliança, Deus se manifestava no tabernáculo, né? Entrava ali o sumo sacerdote, no santo dos santos, e fazia intermediação pelos pecados, pelos seus pecados, pelos pecados do povo. Havia um véu que separava o lugar santo dos santos. Esse véu foi rasgado. Quando? Na cruz do Calvário. Quando Cristo morre, quando ele morre ali na cruz, o véu é rasgado, de cima a baixo. Agora nós temos livre acesso a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O templo foi destruído. O templo, a construção física. Quando Jesus estava com seus discípulos lá de fora do templo, ele falou, os seus discípulos estavam admirando a beleza daquele templo, admirando aquela bela construção. E Jesus falou para eles, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. Como nós vimos nas Escrituras, o templo foi destruído no ano 70, depois da morte de Cristo. E nós vamos ver também, né, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. O que ele fala? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Irmãos, estão compreendendo? Não é num espaço quadrado, não é dentro de uma instituição. É uma entrega total a Cristo. Não há divisão entre sagrado e secular. Irmãos, estão compreendendo? Por isso que há tanto os evangélicos e tanto mau testemunho. Porque as pessoas acham que ser cristão é estar nos domingos na igreja. E ser cristão não é isso. É uma entrega total a Cristo. É um sacrifício, é nós entregar um sacrifício vivo, diário a Deus. De que forma? Vivendo uma vida justa, correta, santa, diante de Deus. Não sei se os irmãos já ouviram o testemunho de Martinho Lutero, né? Uma pessoa se converteu e perguntou para ele, de que forma que eu sirvo a Deus? Martinho Lutero falou para ele era um vendedor de sapato, faça bom sapato e venda num preço justo. Os irmãos estão compreendendo? Ele vai servir, ele está servindo a Deus, fazendo o quê? Trabalhando de forma honesta, justa, correta, diante de Deus. Os irmãos estão compreendendo o porquê há tanto mau testemunho? Porque as pessoas não compreenderam o Evangelho. Por quê? Se as pessoas compreendessem o Evangelho, as empresas hoje não precisariam de câmera. Por quê? As pessoas sabem que elas estão trabalhando ali, mas elas devem fazer do seu trabalho um local de culto, de adoração. Elas devem honrar o seu patrão, o seu senhor, como ela honra o próprio Deus.
Entendeu? Mas como as pessoas não compreenderam o Evangelho, tem essa distinção entre sagrado e secular, eles vão viver a sua vida fora do tempo, da instituição, de qualquer maneira. Por esse falso entendimento. Porque se eles tivessem compreendido o Evangelho, que a sua vida foi transformada, que foi feita uma nova criatura, eles iam viver de uma forma santa, que agrada a Deus. Então, ficou claro aí, né, irmãos? Depois, se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode mandar nos comentários aí. Depois eu vou postar nos comentários aí todos os textos bíblicos que nós lemos aqui, e mais alguns também, para que os irmãos possam compreender melhor esse assunto, porque esse tema é de suprema importância para os irmãos compreender o Evangelho. Porque senão a pessoa vai ter uma vida dupla. Ela vai viver uma vida como acontece hoje, as pessoas vivem uma vida dupla. De que forma? Dentro do sistema religioso ele é uma coisa, lá dentro do culto está de gravata, está de terno, está engomadinho, está arrumadinho, está bonitinho. Mas lá fora, ele vive de qualquer maneira. Ele compra, ele não paga, ele não honra com seus compromissos, é mentiroso, é enganador. Por quê? Ele tem uma vida dupla. Os irmãos compreenderam? Por esse falso entendimento. Então, muitos textos que nós devemos entender também. Por exemplo, mundo. O que significa mundo nas Escrituras? Como Tiago fala, né? Que aquele que se diz amigo de Deus. Vamos ler aqui, Tiago capítulo 4, no verso 4. Aquele que quer ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Qual que é o entendimento aqui correto? Por que as pessoas não conseguem compreender as Escrituras? Porque elas ela fez a separação entre coisas de Deus e coisas do mundo. Então, como essa distinção do secular para o sagrado, elas não conseguem entender. Por exemplo, o que é coisas do mundo para essas pessoas, para o sistema religioso? Aquilo que eles classificou como sendo coisas do mundo. Bermuda, joias, brincos, batom, esmalte. É isso que o sistema religioso classificou como coisas do mundo. Camiseta de time, essas coisas que o sistema religioso classificou como coisas do mundo. Então eles não conseguem compreender o Evangelho. Por quê? Isso que eles classificou como coisas do mundo não é o que os textos bíblicos estão dizendo. Não tem nada a ver o que o texto bíblico está dizendo com coisas do mundo. Coisas do mundo não é isso. O texto bíblico não está falando sobre isso. O que são coisas do mundo? Coisas do mundo é o seguinte: se você quer ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. De que forma? Se você concorda com as práticas pecaminosas, se você concorda com o pecado, você se torna inimigo de Deus e torna amigo do mundo. Os irmãos estão compreendendo como o texto quando a mente é aberta, é fácil de ser entendido? Quando você se torna amigo do mundo, você concorda com as práticas pecaminosas que acontecem. Quando você se torna inimigo do mundo, é quando você ama as pessoas, mas condena a prática do pecado. Você chama essas pessoas ao arrependimento. Os irmãos estão compreendendo? Que não tem nada a ver com que o sistema religioso como sendo coisas do mundo. Como eles classificam diversas coisas como sendo coisas do mundo, eles vão perder o foco do que realmente é. Do que realmente o texto bíblico está dizendo. Os irmãos estão compreendendo? Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Vamos supor que eu sou um pastor. Entra uma pessoa aqui na minha igreja, vamos supor, um homossexual. Então, qual que é o meu dever como pastor? Eu devo amar aquela pessoa. Eu devo amar aquela vida. Mas eu devo chamá-lo ao arrependimento. Eu devo mostrar para ele que ele está vivendo na prática do pecado. Os irmãos estão compreendendo? Isso é ser amigo de Deus. Isso é pregar a verdade. Não tem nada a ver com o que o sistema religioso classifica como sendo coisas do mundo. Os irmãos estão entendendo? Por isso nós temos que entender o que significa mundo, mundanismo. Mundanismo é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mundanismo é tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus. Isso é mundanismo. Então, se os irmãos compreenderam
que não há essa distinção entre sagrado e profano, secular e profano, secular e sagrado, os irmãos vão compreender o Evangelho. Não há essa distinção. O que significa coisas do mundo? O que significa ser amigo do mundo? Os irmãos estão compreendendo? O sistema religioso vai pôr diversas coisinhas. Eles vão classificar diversas coisas. Por exemplo, eles vão formatar uma pessoa. Eles vão formatar uma pessoa que ele se considera amigo do mundo, sendo um mundano. Eles vão formatar essa pessoa. É uma pessoa que usa short, é uma pessoa que tem barba, é uma mulher que usa brinco, é uma mulher que usa calça. Os irmãos estão compreendendo? Eles vão formatar essa pessoa. Mas o texto bíblico, a verdade revelada nas Escrituras, não tem nada a ver com isso. Os irmãos estão compreendendo? Adotar-se a um sistema mundano é concordar com as práticas pecaminosas. O que Jesus fala para os seus discípulos? Que eles seriam o quê? Eles seriam luz do mundo. Eles refletiriam a luz de Cristo neste mundo. Mas o próprio Senhor Jesus fala: eu não quero que vocês saiam do mundo. Não quero que vocês saiam do mundo, mas que vocês sejam luz no mundo. Entendeu? Que vocês sejam sal na terra. Os irmãos estão compreendendo? Jesus não manda os seus discípulos se isolar. Não, vocês devem se isolar. Vocês vão se fechar dentro de um lugar e ficar isolado, né? Muitas pessoas entendem que santificação é isso. É se fechar dentro de uma ilha e ficar ali isolado, né? Então essas pessoas, irmãos, elas não participarão da vida pública, do que é cultural. Por quê? Por esse falso entendimento. Por exemplo, a política. Essas pessoas, elas não entrarão na política. Por quê? A política é uma coisa que eles consideram o quê? Secular, profano. Por quê? Eles acreditam que aquele ambiente vai contaminar aquela pessoa. Os irmãos estão compreendendo? Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver que esse entendimento está completamente errado. Porque nós vamos ver Daniel sendo governador da Babilônia, juntamente com seus administradores, Sadraque, Mesaque, Abednego, e eles não se contaminaram ali. Nós vamos ver José sendo governador do Egito, e ele foi o segundo homem abaixo do faraó, e ele também não se contaminou. Então nós vamos ver aqui, nós vamos ver José de Arimateia no Novo Testamento, diversas pessoas. Então o que contamina o homem foi o que Jesus disse, não é o local que ele está, mas é o que sai do coração. É isso que contamina o homem. O local que ele está só vai revelar quem ele é. Os irmãos estão compreendendo? Não é o local que vai contaminar. O local só vai revelar quem ele é. Ele já está contaminado antes de estar naquele local. Então, quando ele vai para aquele local, o que vai acontecer? Aquele local vai revelar quem ele é. Os irmãos estão compreendendo? Aqui, antes dele estar ali na vida pública, o seu pecado está oculto, está escondido. Quando ele se tornou uma pessoa pública, ele se tornou, agora foi revelado o seu pecado. Mas não foi aquele local, não foi aquele ambiente que o contaminou. Os irmãos estão compreendendo? Então, irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. E o que eu queria mostrar para os irmãos é o seguinte: aqui nós não estamos falando nós temos que entender uma coisa também, que não é importante estar numa igreja, numa instituição, desde que essa instituição pregue a verdade, pregue o que realmente está nas Escrituras. Porque se você está numa instituição que prega a mentira, o engano e a heresia, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo sendo guiado por guia cego, caminhando para o inferno. Ambos cairão na cova. Você precisa estar numa instituição que pregue a verdade, que pregue o quê? As Escrituras, que não pregue ideias, pensamentos, filosofias humanas. Não, você tem que estar numa igreja que prega o quê? A verdade. Você tem que conferir as Escrituras. O que esse rapaz está falando? Qual o apóstolo que falou isso aí? Esse ensino que ele está dando, qual apóstolo foi que falou sobre esse ensino? Aonde está escrito? Claro, nas Escrituras. Os irmãos estão compreendendo? É muito importante. Cristo morreu pela sua igreja, pelo seu povo. Mas a igreja de Cristo, ela submete a sua palavra, a sua autoridade. Se uma instituição diz ser igreja e não submete o que está escrito aqui nas Escrituras, ela não é a igreja de Cristo. Ela é uma falsa igreja. Porque
se uma pessoa ama a Deus, ela vai fazer o quê? Guardar os seus mandamentos. E onde estão os mandamentos de Deus? Revelado nas Escrituras. E se essa instituição diz amar a Deus, mas não prega a verdade, ela não ama a Deus. O seu coração, como Jesus disse para aquele povo, o coração dessas pessoas estão longe de Deus. Ele fala de Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. O irmão compreendeu? Nós devemos estar numa instituição para que possamos crescer na graça e no conhecimento. No conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em comunidade, né? E em praticar o amor, em praticar o que os apóstolos, como eles viviam em comunidade, né? A vida conjunta diante de Deus. Mas desde que essa instituição pregue a verdade, prega o quê? A palavra de Deus. Se você está numa instituição que não prega a verdade, irmãos, os irmãos estão caminhando para o inferno. Os irmãos estão sendo enganados, estão crendo na mentira. Irmãos estão crendo na mentira. Se você crê na mentira, você está condenado. Você tem que crer na verdade. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem muitas denominações se colocando como sendo o caminho, se colocando como sendo a graça de Deus na terra. Então, irmãos, se vocês crêem nisso, vocês estarão condenados. E no último dia, irão comparecer diante de Deus, não terá desculpa. Por quê? A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado. Mas muitas pessoas estão dentro desses templos, dessas instituições. Muitos conhecem a verdade, mas rejeitam a verdade de Jesus Cristo, porque estão em busca de cargos, de poder, de ministério, de status. Eles querem crescer na sua posição de poder, mas estão rejeitando a verdade de Jesus Cristo, estão rejeitando o que está escrito nas Escrituras, a palavra de Deus, o qual o homem de Deus morreu para que essa mensagem chegasse até nós. Os irmãos estão compreendendo? Então é isso, irmão. Não existe uma distinção, uma separação entre sagrado e secular. Toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, né? Nós vamos ver lá no Catecismo de Westminster, né? Qual é o fim principal do homem? É viver para a glória de Deus. É viver para a glória de Deus. É o que Paulo fala em Romanos, em Coríntios 10, 31. Fazer tudo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja o quê? Glorificado. Tudo. Um simples gesto de beber um copo com água, nós temos que glorificar a Deus. Por mais simples que seja o que nós vamos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. E esse falso entendimento, essa divisão, essa separação, ela tira a glória de Deus naquilo que nós fazemos fora do sistema religioso, aquilo que nós fazemos no secular, nosso trabalho. Por quê? As pessoas não fazem com esse propósito. Por quê? Eles acreditam que até uma coisa que é importante a pessoa entender. A pessoa acha que dá glória a Deus estar ali no culto, glória a Deus, e por isso pula, grita, e vira piruleta. Por quê? O entendimento dele que glorificar a Deus é somente aquilo ali. Bom, mas você vai glorificar a Deus, irmão, com a sua vida, com os seus atos, com as suas atitudes, com o que você fala no seu trabalho, com o que você faz no dia a dia, lá no seu quarto, com o que você faz, irmão. Não é simplesmente estar num culto, na igreja, no sistema religioso, manifestando. Não. Porque se o irmão está dentro do sistema religioso e aqui fora o irmão é outra coisa, o que acontece? O irmão está carregando o nome de Deus em vão. Você está dizendo que é uma coisa e não é. O irmão está entendendo? O irmão está quebrando os mandamentos que Deus deu. Está carregando o nome de Deus em vão. Então, é muito importante os irmãos compreender o que realmente é o Evangelho. Porque o sistema religioso, irmão, dentro da igreja, dentro daquele sistema, é muito fácil ser um cristão. Aquilo ali como se diz o Zé Bruno, aquilo ali é hipocrisia pura. Porque ali um quer ser mais do que o outro. O cooperador quer ser ancião, então o ancião quer ser o presidente. E o que acontece? Estão buscando poder. Então um quer ser mais do que o outro. Aquilo ali é hipocrisia pura. Por quê? Porque não compreendeu o Evangelho. Porque se ele tivesse compreendido o Evangelho, ele vai saber que a missão de todos nós é de servir uns aos outros.
O próprio exemplo foi deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos. Então, irmãos, esse é o nosso estudo de hoje, que os irmãos possam ser edificados por essas palavras. Depois eu vou pôr aqui os versículos, os capítulos que nós lemos aqui, e que os irmãos estudem as escrituras, irmão. Procure compreender o evangelho. O importante, muitas pessoas falam, eu já li a Bíblia, mas o importante, irmão, não é só ler, é entender o que o irmão está lendo. Porque muitas vezes uma leitura superficial, você não vai conseguir entender, compreender a distinção entre antiga aliança e nova aliança. Entendeu? Então os irmãos têm que ler, depois o irmão volta estudando, versículo a versículo. Versículo a versículo. Por quê? Aí o irmão vai conseguir conectar que tudo aquilo da antiga aliança apontava para Cristo. Tudo ali apontava, era sombra. Cristo é o cumprimento, é o ápice da revelação de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então se os irmãos começar a estudar, os irmãos vão começar a entender, a conectar os textos do Velho Testamento, cumprindo aqui no Novo. O cumprimento aqui no Novo. Os irmãos estão entendendo? Então procure a estudar as Escrituras. Leia um texto, procure compreender o contexto, procure entender, estudar versículo a versículo, que os irmãos vão ver o quanto os irmãos crescerão na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando alguém chegar falando alguma coisa que está fora, os irmãos saberão e não serão enganados. Quando chegar alguém falando a letra mata e o Espírito vivifica, querendo condenar o estudo das Escrituras, os irmãos vão saber que aquilo que ele está pregando, que ele está falando, é um engano, é uma enganação. Mas se os irmãos não lerem as Escrituras, os irmãos não vão saber o significado do que está escrito. Por isso que eu falo, a leitura superficial, os irmãos não vão conseguir entender, conectar o Antigo Testamento, Novo Testamento, revelar o cumprimento. Por isso tem que ser, por exemplo, muitas pessoas, o brasileiro não gosta de ler, e quando lê, quer ler correndo. Esse é um grande problema, porque se o irmão ler correndo, você não vai entender nada, nada. Muitas das vezes é muito mais vantagem o irmão passar ali, num dia, o irmão ler 2, 3 versículos e entender, do que o irmão ler 5, 6 páginas e não entender nada. Então o irmão leia devagar, com calma, pesquise. Hoje, irmão, nós temos muitos meios de pesquisa para entender, para compreender, né? Porque o evangelho tem que ser entendido, ele tem que ser compreendido. Não é uma coisa emocional, mística, né? Como muitos fazem aí nos batismos, né? Você está sentindo, Deus está te chamando, Deus está te chamando, seu coração está batendo forte, está pulsando forte, é Deus que está te chamando. Isso é enganação, irmão. Irmão, isso é misticismo. O evangelho é pregado, compreendido. Depois que essa pessoa compreendeu, ele crê naquilo que foi pregado. Não tem como o apóstolo Paulo fala, como que você vai crer naquilo que você não conhece? E como as pessoas ouvirão, elas crerão se não há quem pregue. O apóstolo Paulo fala isso aí, né? Como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Os caras que estão ali em cima pregando, estão pregando heresia, pregando misticismo, pregando engano. Então, meus irmãos, estude as Escrituras. E, como se diz, é as Escrituras que testifica de Cristo. Nela contém as palavras que nos conduzirão à vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos.